Fala galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária. Nós estamos no nosso Conexão Volume 2 e nós estamos também no episódio de número 3, cuja temática é aperfeiçoamento constante. A gente sabe que na nossa caminhada com o Senhor, nós somos encorajados a sermos aperfeiçoados todos os dias e não somente todos os dias, mas de forma constante até que Jesus venha ou que nós sejamos, né, levados para estar com o Senhor. Então, a gente sabe que a nossa jornada ela envolve tudo isso. Sou eu mais uma vez que estou aqui, João Rex, sou da Alcance Curitiba, sou acadêmico de psicologia do 9º período, quase me formando, pela glória de Deus. Fui líder do Dunamis Pockets ali na PUC por 2 anos e meio. Fiz parte da rede universitária também e trabalho atualmente aqui no Pão Diário Universitários. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu queria apresentar os nossos convidados para vocês. Na verdade, eu quero que eles se apresentem. Queria que o Jeff se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho sobre quem ele é. Jeff, que é pastor também do SDA aqui em Curitiba. Se apresenta aí para a gente, Jeff. Fala pessoal, bom dia. Sou o pastor Jeff, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Alameda. Eu pastorei a juventude, o Ministério Holy, há alguns anos já. Sou casado com a Camila e eu tenho uma filhinha de quase 2 anos chamada Luísa. Tenho aí uma experiência com a juventude e tenho crescido muito também nesse tempo de unidade na SDA. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, conversando sobre uma temática muito importante que eu acredito que seja fundamental para o desenvolvimento da nossa geração, para que nós apresentemos e nos apresentemos diante de Jesus de uma forma que agrade o coração dele. Amém, mano. Amém. Muito obrigado, Jeff. É um prazer imenso ter você aqui conosco. E também Valeu. temos aqui a Ágata, uma parceira de Alcance. Se apresenta aí pra gente, Ágata. Oi, gente, eu sou a Ágata, eu tenho 20 anos, faço parte da comunidade Alcance faz 6 anos já, sou líder de adolescentes lá e sou voluntária de muitos ministérios dentro da igreja, eu amo servir a igreja, isso é muito legal. Eu sou universitária, faço faculdade de Educação Física, estou no meu 2º período, novinha ainda nessa área da universidade, mas tem sido muito legal e um privilégio fazer parte também, estar aqui nesse podcast, né, conversando com vocês, tem sido muito legal. Tamo junto, Ágata. Obrigado mesmo por ter topado participar. É um prazer muito grande ter você aqui, tanto você quanto o Jeff. E, gente, vamos para nossa temática, então, aperfeiçoamento constante. Cara, é muito legal a gente falar sobre essa temática, porque Jesus, né, vira para quem deseja segui-lo e diz assim: olha, quem deseja me seguir aqui, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? Então, fala a respeito de morte para si mesmo, né? Não diz respeito à busca pelos próprios interesses. Então, esse aperfeiçoamento que a gente vai falar aqui é, de fato, sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Né? Quando a gente vai também olhar alguns textos da Palavra de Deus que fala sobre integridade, né? Ele fala a respeito da maturidade do homem, fala sobre uma palavra que é teleios, né, que é homem completo, homem inteiro, né, entregue ao Senhor. Então, da mesma forma, nós devemos ser aperfeiçoados pelo Senhor, nos permitir sermos aperfeiçoados pelo Senhor todos os dias. E a nossa temática é aperfeiçoamento constante, né? Então, a gente pode dividir aqui em 2 temáticas, né? Aperfeiçoamento e constância. Então, vamos começar com aperfeiçoamento, depois a gente passa para constância. E eu queria começar perguntando para o Jeff, Jeff, conta para a gente, como que nós podemos ser aperfeiçoados pelo Senhor? Muito bem. Então, João, eu entendo que o aperfeiçoamento na vida com Deus, na nossa caminhada de fé, ela tem a ver com amadurecimento. É como as fases da vida, né? A gente nasce, então quando nos convertemos somos filhinhos na fé, somos crianças, temos muita paixão por Jesus, mas não temos essa maturidade de fé. Então, aquilo que começou muito forte, mas ainda um tanto ingênuo e imaturo, precisa evoluir para outras fases também. Então, para mim, o aperfeiçoamento é o amadurecimento da fé daquele que foi salvo por Jesus. Esse amadurecimento, então, ele vai te transicionar de uma fase da vida
com Deus, para outras fases ela vai te levando a um crescimento. Então esse é o aperfeiçoamento que eu acredito, é você sair de um lugar de maturidade na fé e ir desenvolvendo a sua caminhada até você ficar algo semelhante ou parecido com o que Cristo nos apresentou como modelo de vida. Esse é o aperfeiçoamento. Então, se há alguém perfeito é Jesus, se há alguém que não é perfeito, somos nós. Então, essa caminhada de sair de onde Jesus nos tirou, né? De sair de onde Jesus nos resgatou e caminhar na direção até aquilo que Jesus sonhou para nós, aquilo que Jesus espera de nós, a gente pode chamar de caminhada de aperfeiçoamento ou de amadurecimento na fé. Muito bom, muito bom. Queria te perguntar, e aí, Agatha, conta pra gente, como que você vê esse aperfeiçoamento aí? Bom, eu acho que a gente é aperfeiçoado por Deus, é um desafio diário, né? De todos os dias você tá ali lutando contra você mesmo, né? Lutando contra seus próprios desejos. Mas eu vejo, assim, que pra gente ser aperfeiçoado por Deus totalmente é a gente ser dependente de Deus, né? Porque a gente tem que entender que quando a gente é aperfeiçoado por Ele, a gente, igual o Jeff deu exemplo, né? De quando a gente é um bebezinho na fé, né? A gente pode trazer isso pra realidade. Uma criança, ela precisa ser totalmente cuidada pelos seus pais, né? Ela precisa totalmente se colocar num lugar de dependência, né? Então, pra mim, ser aperfeiçoado por Jesus, assim, ser aperfeiçoado constantemente por Jesus, né? Todos os dias, é realmente tirar os olhos de mim e falar, Jesus, eu preciso de você, né? Eu sou dependente de você, né? Não é por mim que eu vou fazer, não é pela minha própria força, mas eu preciso da tua graça, né? Que me aperfeiçoa nos momentos que eu sou fraca, nos momentos que eu não consigo. E é entrar totalmente num lugar de dependência em Cristo, né? Porque senão a gente não consegue fazer nada, né? Na verdade, sem Ele a gente não consegue fazer nada, né? Mas quando a gente entra nesse lugar de depender dele totalmente, eu acredito que a gente entra nesse lugar de tipo, cara, Jesus, age em mim, né? Faz o teu querer, né? Mostra onde eu tô errada, mostra onde realmente eu preciso melhorar. E às vezes eu aprendi muito quando eu fiz o Dunamis Greenhouse, né? Eu fui esse ano para lá, fiquei um tempo lá. E eu aprendi muito com eles que, tipo, a gente não pode deixar, a gente não tem que ler a Bíblia, a gente tem que deixar a Bíblia nos ler, né? Então, quando a gente entende isso, a gente olha para a Bíblia e fala, cara, eu tô errando nisso, nisso e naquilo, né? E a gente se colocar nesse lugar de disposição, né? De vulnerabilidade, de totalmente, tipo, Jesus, guia, né, a minha vida, né? Me transforma no que eu preciso. Então, eu acredito que é todos os dias entrar no lugar de dependência em Cristo e entrar nesse lugar de, tipo, eu tô errada, né? Reconhecer o nosso erro, porque a gente não é merecedor de nada mesmo. Sim, não, muito bom que vocês dois trouxeram, porque quando a gente para analisar, uma das maneiras que eu vejo muito aperfeiçoamento da parte de Deus na minha vida é quando eu tenho uma situação e eu tenho duas opções, ou eu exerço justiça própria, ou eu decido morrer para mim mesmo. É nessas horas, principalmente para mim, que eu olho e falo assim, pô, Jesus, vou ter que morrer, né? Ah, eu não acredito. De novo. De novo. Vou ter que perdoar, né? Pô, vou ter que perdoar. Nossa. 70 vezes 7? 70 vezes 7. Você vai ter que perdoar. Então, assim, em cada situação como essa que exige uma resposta minha, ao mesmo tempo, claro que ninguém se sente confortável de fazer muitas coisas, porque nós somos humanos, nós ainda estamos aqui numa carcaça que é pecaminosa, né? Por mais que sejamos espírito, como a palavra de Deus diz, mas ao mesmo tempo, o nosso corpo, né, as nossas emoções, elas querem ir para um caminho contrário, elas querem ir para um caminho de conforto, de autossatisfação, né, sem precisar morrer para si mesmo. E quando a gente é confrontado com essas situações, no primeiro momento a gente não acha bom, né? A gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, vou ter que fazer de novo e tal. Mas assim, depois eu sempre olho e falo assim, cara, eu evoluí, sabe? Eu dei um passo a mais, eu subi um degrau a mais em me parecer com o Senhor, sabe? E isso tem um grau de satisfação tão grande para mim, porque eu olho e falo assim, cara, eu consegui vencer mais isso, sabe? Pela graça de Deus, não por esforço próprio, mas porque a graça de Deus, ela se manifesta na minha vida através do Espírito Santo, sabe? E consegue tocar as pessoas, eu consigo me arrepender e também abençoar as pessoas nesse sentido. E eu olho para uma dessas formas de aperfeiçoamento, eu fico, Deus, o Senhor realmente é muito bom. E eu queria te perguntar, Agatha, já que você estava falando, qual outra maneira você vê de ser aperfeiçoado pelo Senhor? Né? Eu falei um pouquinho aqui sobre uma situação ou outra que me joga na parede e fala assim, e aí, decide, o que você vai fazer? Qual outra maneira que você vê?
Eu acho que uma das coisas que eu sempre coloco muito na minha vida, e é um princípio, né, que a nossa igreja traz também, é o discipulado, cara. Eu acho que, tipo, eu sempre, quando às vezes eu quero fazer alguma coisa errada, ou, tipo, alguma coisa que minha carne começa a gritar, eu falo, não, se acalma, né? Eu corro pra minha líder, conto pra ela alguma situação que tenha acontecido, né? Porque quem confessa tentação não confessa pecado, né? Então, tipo assim, você já vai ali naquele negócio de tipo, ó, tô com vontade de fazer isso, né? E quero fazer isso, então me ajuda, né? Como que eu posso sair dessa? Né? Então, eu acho que, para mim, ser aperfeiçoada constantemente, além desse lugar de discipulado, com certeza o jejum, né? Porque o jejum também nos prepara muito para esse ambiente de, tipo, cara, tua carne é fraca, né? Então, você tem que fortalecer teu espírito, né? E o jejum faz isso, né? Muito na minha vida, assim, às vezes, quando eu percebo que tá meio que saindo do trilho, alguma coisinha ou outra ali na minha vida, onde tem algum desejo um pouquinho que não agrada o coração de Deus, eu corro para Jesus. Eu falo, Jesus, né? Eu vou jejuar, vou manter meu foco em ti, porque Sim. realmente é nesse lugar que a gente vai entrando, né? De realmente se aperfeiçoar todos os dias. E para mim é realmente um desafio diário, sério. Cada dia aparece uma situação diferente, acho que na vida de todo mundo, com certeza, né? Cada dia você olha ali um erro que você, pô, preciso melhorar nisso, né? Alguma coisinha ali. Então eu acho que para mim, assim, eu acredito muito nesse poder que o jejum traz para minha vida, né? Esse poder que realmente eu posso ali ter e conseguir me fortalecer, né? No lugar de vulnerabilidade em Cristo e também nesse lugar de jejum também. Acho que é fundamental, né? O discipulado e o jejum, para mim, são áreas e fundamentos, assim, princípios que realmente me fortalecem para que eu possa me manter no foco, me manter constante, né? Nesse aperfeiçoamento diário, assim, com Deus. Que demais, muito bom. E aí, Jeff, qual outra maneira você acha que você consegue ser aperfeiçoado por Deus, né? Se permitir ser aperfeiçoado por Ele? Cara, eu vou na linha que a Agatha trouxe. As disciplinas espirituais nos aperfeiçoam. Quando a gente mantém uma vida de oração, a gente mantém uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum, um jejum intencional, não é só aquele jejum assim, eu preciso de alguma coisa, então vou tentar mover os Aham. céus através do meu sacrifício pessoal. Não, aquele jejum do tipo, Senhor, eu quero sondar o meu coração, eu quero enfraquecer a minha carne, eu não tenho um objetivo de conquista aqui. Eu tenho apenas o objetivo de vigiar o meu coração para que eu entenda o que eu ainda preciso renunciar. Um jejum que vai trazer esse quebrantamento da nossa parte. As outras disciplinas, como o próprio discipulado, uma vida de comunidade de fé. Acho que quando você está perto de outras pessoas, você é encorajado ao aperfeiçoamento. Você é Sim. encorajado ao crescimento. Ficar sozinho, o isolamento, ele te leva a cair nas garras daquele que, como um leão, fica rodeando, procurando alguém para devorar. Então, buscar essa vida comunitária, buscar a comunhão dos santos, buscar uma vida de dependência do Espírito Santo e essas coisas de uma forma como a gente está dentro do nosso tema, né, constante. Porque uma coisa é você fazer isso uma vez, mas isso talvez não vai te aperfeiçoar. Talvez você faça um jejum muito massa, mas você faça uma vez só, talvez não mude tanto assim a sua vida. Agora, eu vejo assim, muito parecido como um exercício físico. Você vai para a academia, o que é que vai desenvolver os seus músculos? Não é você levantar um peso extravagante uma única vez, mas é você estabelecer uma disciplina que vai gerar repetição. Então, quanto mais você repetir aquilo, mais desenvolvimento muscular você vai ter. E assim com a vida espiritual também. Se você, vou orar 10 horas em um dia, tudo bem, é uma boa experiência de se ter. Mas a questão que é o que você orou no resto da semana e nos outros dias, talvez seja mais importante para você uma carga menor, mas mais repetição, uma disciplina mais firme, do que necessariamente você ir lá e fazer algo muito extraordinário como se você fosse resolver a sua vida num dia. Não vai. É um processo que começa no dia da nossa conversão e eles, como você bem disse no começo, só termina quando ou Jesus nos levar ou ele vier nos buscar. Então, assim, a ideia é você estabelecer disciplina para que haja aperfeiçoamento. Sem disciplina, você não amadurece, você não aperfeiçoa. E apesar de que a gente pense assim, poxa, a disciplina ela é difícil, ela exige de nós perseverança, é verdade. Sim. Mas há uma ação sobrenatural do Espírito para gerar isso em nós. Isso é importante a gente notar. Num desenvolvimento, num amadurecimento natural,
O que é disciplinar para a gente crescer, para a gente ficar forte? Por exemplo, é comer. Uhum. Comer, querendo ou não, a partir de uma necessidade se torna uma disciplina. Você tem horário, você come de manhã, você come no almoço, você come de noite. Por quê? Porque esse alimento vai possibilitar que aquele bebê se transforme numa criança, aquela criança se transforme num jovem, aquele jovem vá amadurecendo e tenha sustento. Então, se nós olharmos para o amadurecimento, ou melhor, para o alimento espiritual como uma necessidade, como algo vital para nós, as disciplinas elas ficam um pouco mais naturais, ainda que no âmbito sobrenatural. Então, eu vou querer o jejum, porque eu sei que eu preciso dele. Eu vou querer ler a Bíblia, porque eu sei que se eu não ler a Bíblia, eu vou morrer de fome espiritualmente. Sim. Eu vou querer orar, porque se eu não orar, minha vida espiritual vai se esfriar. Então, quando eu vejo essa necessidade, eu acho que eu estabeleço a disciplina com um pouco mais de facilidade, ainda que ela continue exigindo de nós perseverança. Sim. Então, é gastar tempo e ser disciplinado numa constância diária mesmo, para que você faça da sua vida uma caminhada junto de Jesus. E não apenas grandes momentos. Claro que nós vamos ter grandes momentos, tem dias, tem etapas da nossa vida que Jesus vem e a gente recebe os médicos falam que a criança tem, né, um estirão, ela cresceu rápido. Tem momentos da nossa vida que a gente vive isso. Né? Eu lembro, há alguns anos atrás, acho que isso já tem uns 12 anos, 10 anos atrás, eu tinha 18 anos, meu pastor de jovens da época, ele fazia oração com a gente todas as quintas-feiras às 6 da manhã na casa dele. E para eu estar na casa dele às 6 da manhã, eu tinha que sair muito cedo de casa, porque eu morava bem longe dele. Mas eu falei, não, eu vou decidir estabelecer essa disciplina de oração. E quando chegou o inverno, acordar bem cedo fica bem mais difícil. Sair de casa bem cedo fica mais difícil ainda, né? Mas eu entendi aquele dia que eu acordei, que eu olhei pro despertador e falei assim, não, acho que eu vou ficar em casa. E entendi que eu precisava ir. É como se o Espírito tivesse soprado no meu coração. E eu fui para casa dele. Quando eu cheguei lá, só tinha eu, mas ninguém foi naquele dia. E nem ele acreditou que eu cheguei lá. E ele fez um desafio para mim. Ele falou assim, olha, Jeff, Deus está me incomodando para eu ler a Bíblia inteira em 2 meses. Isso dá um pouco mais de 2 livros da Bíblia por dia. Como você veio, eu acho que Deus quer que você leia a Bíblia inteira também em 2 meses. Vamos ficar nesse desafio comigo? Eu falei para ele, topo, tranquilo. A gente estava quase na Copa de 2014, então são 8 anos atrás. Tô lembrando melhor que era a Copa de 2014. Então eu ia um período grande de férias, porque eu fazia Cefet na época, né, engenharia mecânica, e eu ia ter um mês inteiro de férias. Eu falei, cara, eu vou ser bem disciplinado, vou aproveitar minhas férias, vou ler. Então, pensa, primeiro dia eu li Gênesis e Êxodo inteiro, assim, tipo, Caraca. 2 livros grandes, com bastante conteúdo e tal. O segundo dia foi o mais desafiador de todos. Levítico, Números, entendeu? E pensa como foi difícil. Mas eu consegui terminar a Bíblia inteira em 2 meses e 2 semanas. Eu passei um pouquinho do tempo, mas ainda, até hoje, é o prazo que eu li a Bíblia mais rápido, assim. Eu já li a Bíblia inteira em 6 meses, já li a Bíblia inteira em 4 meses, mas eu nunca repeti aquele processo de ler a Bíblia inteira em 2 meses e meio. E naquele tempo, foi exatamente quando Jesus me enviou para o ministério. Eu já tinha sido chamado, eu já sabia que eu ia ser pastor, mas depois que eu mergulhei na palavra naquela intensidade, o crescimento foi maior do que normalmente estava sendo, do que aquela curva padrão de crescimento. Então ali, não só eu, mas a igreja reconheceu esse crescimento, o meu pastor reconheceu esse crescimento, e aí eles me enviaram para o seminário para que então eu me tornasse pastor. Então tem momentos da nossa vida que tem esses crescimentos mais rápidos, assim. Mas via de regra, o que sustenta o aperfeiçoamento e o amadurecimento vai ser a constância, aquela coisa do dia a dia, como a Agatha muito bem tem falado aí pra gente. Muito, muito bom, cara, que massa essa experiência pessoal, né, de também a bênção da disciplina, né? Isso, quando a gente para pensar, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente na constância, mas quando a gente para pensar, cara, não tem como, eu sou um cara que, assim, eu sou intenso,
Então, assim, eu sou 8 ou 80, depende, tipo assim, ou eu dou tudo mesmo ou eu não dou nada, né? Depende muito da situação. Mas daí, quando são as coisas de Deus, eu sou completamente intenso, então eu vou me entregar completamente. Só que, ao mesmo tempo, eu necessito da constância para permanecer. E a gente sabe que a gente nunca vai estar sempre aqui em cima. Vai ter momentos que a gente vai estar mais para baixo. E o que vai sustentar a gente é a nossa disciplina, é o nosso coração ali diante do Senhor todos os dias, né? Então, a galera sempre fica falando assim, mas quando eu tiver vontade de fazer, eu faço. Tipo assim, cara, se fosse assim nossa vida com Deus, tipo, cara, todos os dias acordar de manhã é fácil. Você acordar ali e falar assim, não, Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. É diferente de quero, não quero, né? Eu tenho falado há um tempo aqui também que uma famosa frase, né, que tem sido muito dita é que, sim, meninos fazem o que querem, né? Homens fazem o que precisa ser feito, né? E tem uma outra frase que diz assim que um homem, ele é o resultado do número de nãos que ele disse na vida, né? De quantas vezes ele precisou abrir mão de algo por algo mais importante, por uma prioridade. Então, nesse sentido, o nosso coração é colocado em xeque, né? Sim. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que sou homem, eu tenho outras responsabilidades. Não é só o que eu quero. Eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho um propósito para cumprir, um propósito que me foi delegado do céu. Então eu tenho uma responsabilidade e eu preciso arcar com essa responsabilidade. Sim. Né? Eu não vou ser cobrado por aquilo que eu quis fazer. Eu não vou ser julgado por aquilo que eu quis fazer, mas por aquilo que Jesus me chamou para fazer. Né? Isso que ele vai cobrar de mim quando eu estiver diante dele. Então eu preciso ter essa responsabilidade de saber que um dia eu vou prestar contas para Jesus. Sim. Prestar contas não do que eu tive vontade. Né? Eu fico pensando assim, como vai ser engraçado aquelas pessoas chegando diante de Jesus falando, não, Jesus, mas eu não tava afim. Jesus, que desculpa que vai servir diante de Jesus quando você pensa dessa forma, né? Então é importante a gente ter essa consciência. Nós não estamos aqui só para fazer o que a gente tem vontade, mas sim por aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Então, sim, isso é vital. Muito, muito bom, mano. E já entrando aqui na nossa segunda pergunta, daí eu vou jogar essa pergunta para a Agatha. Mas antes, eu quero começar com um versículo que, particularmente, é meu versículo favorito da Bíblia, que é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que Paulo diz assim, né? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu acho esse versículo incrível, porque Paulo estava falando realmente, né, de quando Moisés ele desceu do monte com o rosto brilhando e depois colocou um véu, né? E hoje nós, com o rosto descoberto, né, refletindo a glória do Senhor, né, somos uma resposta ao mundo também. E sempre que eu leio esse versículo, eu gosto muito de pensar que eu estou diante de um espelho e refletindo, né, a imagem de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu estou me olhando nesse espelho, se eu estou distante, eu vou ver só aquilo, meio que um borrão, né? E a mesma coisa a gente, olhando para nós mesmos, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós enxergamos aqueles pecados mais aparentes, né? Tipo, ou que a gente, né, uma linguagem humana, a gente delimita, né, de pecadão, pecadinho, né? A gente faz essa distinção. A gente sabe que as diferenças estão nas consequências do pecado. Mas você olha aquele pecado mais grotesco, né, que tá mais aparente. Mas cada vez quando você vai chegando mais perto, como se você estivesse chegando mais perto do Senhor, você vai olhando as rugas do rosto, você vai olhando as pequenas imperfeições e você vai vendo aqueles pecadinhos, entre aspas, no sentido de, cara, eu errei com meu irmão, eu fui grosso com ele. Eu preciso pedir perdão para o Senhor e para ele. Nossa, eu tive um pensamento ruim a respeito de tal situação. Sabe, você vai vendo quando vai mudando, pelo fato do que você vai se permitindo ser transformado de glória em glória. E esse de glória em glória, ele fala a respeito de uma progressão, né? Ele não fala de um movimento estático, né? De tipo, não, agora que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, pum, aí, perfeito, sou outra pessoa. E realmente nós nascemos de novo.
Só que a gente sabe que esse processo de santificação, ele é progressivo, né? Ninguém se converte do dia para a noite, é completamente uma outra pessoa, né, em todas as áreas da vida dela. A gente sabe que o processo é diferente, que é degrau por degrau. E esse versículo ele fala muito para mim a respeito disso. Mas eu queria ouvir de vocês, primeiramente da Ágata. E aí, Ágata, quando a gente decide interromper esse processo e a gente para de buscar esse aperfeiçoamento do Senhor, o que acontece? Bom, vou complementar só o que o Jeff estava falando sobre a gente querer ou não querer, né, fazer o que Deus pede para a gente fazer, mas isso me traz muito o exemplo de Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo, né, mas quando Jesus foi ser crucificado, né, o que ele orou, né, Pai, passa de mim esse cálice, né, se puder, mas mesmo assim ele foi lá, né, e a Bíblia diz lá em João que aqueles que são filhos de Deus obedecem aquilo que ele manda, né, então a gente tem que obedecer, né, esse é um princípio fundamental da nossa vida, sermos obedientes a Cristo, né, sermos obedientes realmente é o que a palavra dele, se ele falou que a gente precisa jejuar, né, quando ele fosse para o céu, né, a gente jejua, então a gente tem que jejuar, a gente tem que, né, manter essa constância, cara, a gente é filho dele, a gente não faz isso por obrigação, né, mas a gente tem que fazer isso por amor em primeiro lugar, então é realmente uma decisão nossa, né, tipo, de obedecer a Deus, e se a gente não quer fazer, a gente vai ter que fazer, porque a gente ama ele, renunciar ao nosso eu e realmente fazer por amor a ele, né, e eu acho que acredito eu, muito quando a gente para de querer ser aperfeiçoado, a gente para de ser parecidos com Jesus, né? Porque Jesus, ele realmente na infância dele, na adolescência dele, tenho certeza que ele foi aperfeiçoado, ele cresceu naturalmente, espiritualmente também. Mas quando a gente para de buscar isso, para realmente de realmente achar que a gente é o bonzão, né? Que tá tudo perfeito, que não tem nada de errado, a gente para de ser parecidos com Jesus, né? Ele era realmente humilde, ele era manso, ele era simples e ele era o cara mais incrível que já passou por essa terra. Ele passou por essa terra sem pecado, sem nenhum erro. Então, cara, ele é o nosso maior exemplo, sabe? Então, quando a gente para de querer ser aperfeiçoado, para de realmente achar erros na gente, acha que a gente é perfeito, a gente está totalmente indo contra o que a Bíblia nos diz, né? De sermos parecidos com Cristo. A gente foge, né, do nosso chamado principal de realmente ser parecidos com Ele, né? E também, quando a gente para de ser aperfeiçoado, a gente desobedece outro mandamento, né? Que é amar o nosso próximo. Porque a gente tem que renunciar, né, o nosso eu, né, muitas vezes a gente, né, na família, assim, às vezes é difícil, né, nossa mãe, né, eu ainda morando com os meus pais, né, a mãe manda fazer alguma coisa e fica, ai, que saco, né, tipo, às vezes é difícil, querendo ou não, mas realmente é um lugar que a gente precisa, né, se aperfeiçoar diariamente, né, trocar o nosso velho homem, trocar, né, aquilo que a gente faz de errado, os nossos erros, e realmente transformar aquilo com amor ao próximo, né? Amar Jesus e amar o nosso próximo, porque quando a gente é aperfeiçoado, quando a gente é realmente trabalhado nas nossas fraquezas, na nossa grosseria, às vezes no nosso temperamento, né? Quem é sanguíneo aí, né, às vezes estoura muito rápido, né? Muito intenso. E a gente precisa, né, trocar isso para a gente poder demonstrar o amor de Jesus, né? Realmente demonstrar que Jesus através da nossa vida, não só de palavras, mas da nossa vida mesmo, né? Sim. Porque é fácil a gente falar, eu sou cristão, eu sou não sei o quê, mas, cara, e a sua vida tem demonstrado realmente isso? E a nossa vida, ela só vai demonstrar quando a gente realmente for manso, a gente for humilde, a gente for simples como Jesus foi, né? Então, para mim, quando a gente para de querer ser aperfeiçoado, quando a gente para de querer ver nossos erros, a gente sai totalmente fora daquilo que Jesus nos chamou para fazer, né? Que é amar ele, ser parecido com ele e amar o nosso próximo, né? Então isso é realmente algo muito perigoso, né? A gente não é perfeito, a gente não nasceu assim. E a Bíblia diz isso, né? Que aquele que está de pé cuide para que não caia, né? Então há a chance da gente cair, né? Então a gente tem que sempre estar atento, sempre estar ligado para a gente não poder desviar do foco principal da nossa vida e realmente ser aperfeiçoado diariamente, né? Por Deus. Total, muito, muito bom, muito bom. E aí, Jeff, o que acontece quando a gente estagna aí? Cara, usando o texto que você trouxe aqui de 2 Coríntios, quando Paulo está falando o que acontecia com Moisés, ele, antes do texto que você leu, ele fala que Moisés ele tinha um encontro na tenda com a glória de Deus e ele descia ou saía da tenda ou ele descia do monte com o rosto coberto, porque brilhava. Mas depois de algum tempo, aquela luz ela ia se apagando, ela ia diminuindo. E aí ele podia tirar o véu e o rosto dele voltava ao que a gente chama de normal. E o texto que você leu ali no capítulo 3, ele já diz que agora em espírito a gente não precisa mais que essa glória se apague, ela pode continuar brilhando nos nossos corações. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? É que se nós nos afastarmos de Deus, essa luz vai se apagar. Então eu não acho que exista
E aqui, talvez eu esteja sendo um pouco radical, mas eu não acho que exista estagnação na vida com Deus. Uhum. Ou você está caminhando para frente, ou você está caminhando para trás. Eu É. não acho que tenha como você parar. Porque, assim, movimento gera calor. Se você está se movimentando, você está crescendo, aquele fogo continua queimando dentro de você. Se você para, a troca de calor com o ambiente vai te esfriar. Então você Uhum. retrocede. Você caminhar e parar não é simplesmente, eu parei aqui e vou ficar estagnado aqui. Para mim, essa pessoa retrocedeu com a impressão de que ela está num ponto mais avançado da caminhada. Porque Uhum. talvez a gente olhe para um novo convertido que caminhou muito menos do que essa pessoa, mas ele está num aperfeiçoamento constante, ainda que no início, e veja nele muito mais vida e muito mais de Jesus do que naquela pessoa que já caminhou bastante e parou. Uhum. Então, eu vejo como o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não se afaste de Deus. Porque se você se afastar, a luz vai se apagando. Porque ele está dizendo, você não precisa mais que essa luz se apague. Por quê? Porque agora essa glória é interna. Ele tem um peso de eternidade porque é no espírito, é interno e não Sim. precisa se apagar mais. Porque na época Moisés não tinha outra opção. Ele ia lá, tinha um encontro e saía da presença. Uhum. Agora, o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Aquele que é salvo por Jesus recebeu o Espírito, ele pode continuar na presença de Deus. Então, para mim, parar é a mesma coisa que retroceder. E é o que Jesus fala lá em Apocalipse, quando ele diz, olha, lembra-te de onde caiu e volte lá, volte ao primeiro amor. Há um ponto de estagnação mesmo. Talvez não seja um retrocesso literal, mas a Uhum. igreja parou em algum momento. Parou de amar como amava antes. Então, essa parada, ela vai gerar um retrocesso, uma volta. Uhum. Então, a gente precisa compreender que se nós pararmos de buscar o aperfeiçoamento, nós vamos retroceder no nosso processo, na nossa vida com Deus. Sim. Nossa, muito, muito bom isso, Jeff, porque quando a gente para pensar, né, nos motivos com que a gente para de buscar o aperfeiçoamento em si, diz muito a respeito dos nossos interesses, né? De, tipo, o que a gente está buscando de fato, né? E na maioria das vezes é quando a prioridade é trocada, né? Porque a minha definição de constância não é você estar com o devocional em dia, porque todos nós vacilamos. Agora, a minha definição de constância é você ter Deus como prioridade e manter isso, sabe? Porque o devocional, uma hora ou outra, cara, você vai falhar, você vai, pô, nossa, comecei o dia e, nossa, tinha muita coisa para resolver e não orei hoje, sabe? Mas é você manter Deus como prioridade em tudo que você faz, sabe? Para a glória dele. E daí, quando a gente faz essa troca, né? Deus não é mais essa prioridade, e aí a gente já, daqui a pouco, entra na constância, mas o tempo todo a gente está falando de constância, né? Porque não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas quando a gente para de buscar isso, a gente se coloca no topo e fala assim, não, mas eu também sou importante. A minha felicidade é importante. Né? O famoso discurso de Satanás, né, para falar sobre término de casamentos, né? Se não te faz feliz, né, se separe, vai lá, seja feliz, né? A famosa fala de Satanás para esse tipo de situação. Então, da mesma forma, eu vejo muitas vezes os nossos próprios pensamentos nos enganam, né? Não, mas nessa situação aqui você tinha razão. Pô, você poderia buscar a justiça própria, sabe? E aí, será que vale a pena mesmo? Né? Então, eu acho que tudo que vocês falaram se encaixa. É que o aperfeiçoamento não é sobre performance. Por isso que mesmo quando nós não conseguimos corresponder de forma performática nesse aperfeiçoamento, ele ainda pode acontecer, porque ele é um ato da graça de Deus nas nossas vidas, Sim. mas principalmente sobre o quanto do nosso coração Deus tem. Uhum. É isso que mantém uma constância, um aperfeiçoamento constante. Não é o quanto eu sou bom naquilo que eu estou fazendo simplesmente. Claro que eu vou ficando bom em alguma coisa, né? De tanto você repetir, você melhora. Dependendo do seu critério, você pode dizer, sou bom nisso. Uhum. A questão é que não é sobre ser bom ou não, mas é o quanto Deus tem do teu coração. O quanto você se mantém entregue a Ele, rendido ao Espírito Santo. É o que a Agatha falou da dependência do Espírito, né? Então, Sim. é isso que é sobre o aperfeiçoamento constante.
Se nós formos avaliar simplesmente de forma performática, nós vamos nos frustrar. E se não nos frustrarmos, vamos nos orgulhar. Então é importante a gente manter isso no nosso coração. Não é sobre performance, é sobre entrega. Uau, muito bom, muito, muito bom. E eu queria te perguntar, então, Ágata, se teve alguma experiência que você teve com o Senhor que ele realmente te esticou, assim, ele fez assim e que te marcou muito, assim. Nossa, eu já tive várias, mas quando o Jeff falava, eu também, enquanto eu tava orando a respeito de tudo isso, assim, eu fiquei pensando nessas experiências, né? E teve uma época que eu tava servindo muito na igreja, assim, eu servia em, nossa, meu Deus, gente, sério, tava no Ministério Infantil, tava na área de mídia, tava, tipo assim, várias coisas, assim, e eu amo servir e tal, só que eu tava vivendo sabe quando você, tipo, começa a se desgastar, começa a ficar cansada, e eu falei, Deus, mas eu tô servindo aqui, eu tô fazendo tudo pra você, não sei o quê. E daí Deus vem e vira pra mim, tipo, tá, mas eu pedi pra você estar fazendo tudo isso, né? E eu, então, né? E ali eu comecei a perceber e no meu devocional ali, Jesus começou a falar muito forte comigo, tipo, Agatha, você tá vivendo de performance, até o que o Jeff falou, né? Isso que você está fazendo não é para você. Em certas áreas que você está servindo, não é para você. As pessoas não estão te reconhecendo só por causa de mim, mas estão reconhecendo por causa, tipo, do que você tem feito, sabe? Às vezes as pessoas vinham para mim, nossa, Agatha, você serve em tudo, não sei o quê, servir com você e tal. Ficava legal, né? Mas será que as pessoas viam Jesus através de mim, né? Será que realmente o que eu estava fazendo, eu estava vivendo no lugar certo? E aquilo marcou muito a minha vida e até hoje marca, assim, a minha vida, né? Eu tive que sair de alguns ministérios ali que eu não deveria servir mais, que eu entendia da parte de Deus que não era para mais eu estar ali servindo e Deus começou a trabalhar dentro do meu coração muito forte, tipo, viver realmente quem você é, sabe? Tipo, ser você em todos os lugares que você for, né? Entender que tanto na minha vida quanto na minha vida espiritual, dentro da igreja, quando na minha vida fora, no meu trabalho, na minha faculdade, eu devo realmente mostrar Jesus e servir a Jesus ali também. Ali também é um lugar de servir a Jesus, servir as pessoas e honrar Jesus através daquilo que eu faço. E eu lembro que quando aquilo tocou muito meu coração, assim, eu falei, cara, eu tô vivendo uma performance, né? O que as pessoas veem através de mim não é realmente quem eu sou, não é realmente, não tô fazendo aquilo de coração, sabe? As pessoas não estão vendo o meu coração, mas elas estão vendo o meu exterior só. Elas só estão vendo a Ágata, só vendo, né, quem eu sou mesmo, assim, mas não estavam olhando pro meu coração e eu não estava conseguindo refletir a Jesus, assim. E Deus, ele começou a trabalhar dentro da minha vida, né, através da minha liderança, me ajudou muito também, até realmente esse lugar de, tipo, você tá vivendo performance, então para, né, descansa, respira e volta a Jesus e deixa ele trabalhar em você, né, aonde você precisa, onde você tá errando, aonde, né, você tá realmente caindo ali, falhando, então para mim isso marcou muito a minha vida, onde o lugar onde eu entrei, assim, eu percebi, tipo, eu tava vivendo totalmente em performance, num lugar onde realmente não era para eu estar, né, realmente fazendo o que eu tava fazendo, e Deus começou a trabalhar meu orgulho, começou a trabalhar minha insegurança, né, começou a trabalhar realmente essa raiz dentro do meu coração, porque não falo que Deus trabalhou só aqui, né, mas ele trabalhou a raiz dentro do meu coração, porque se a raiz, ela tá machucada, os frutos que eu vou transmitir também vão ser frutos machucados, né, então Deus, ele começou a tratar no meu coração, tratar essa raiz dentro do meu coração para que eu pudesse realmente se tornar um pouco mais parecida com ele, né? E isso foi algo que marcou a minha vida. Eu carrego muito isso, né? Eu sempre penso, não vou ver por performance, né? Mas eu vou ver realmente mostrando quem eu sou de verdade, então totalmente entregue a Jesus. Que demais, Ágata. E aí, Jeff, conta pra gente, teve alguma específica que sim que te pegou e te rasgou por dentro? Cara, assim, tem, e eu posso te dizer que as marcas mais profundas de aperfeiçoamento na minha vida foram nos momentos de sofrimento. Porque, assim como o autor de Hebreus ele fala, né, que o sofrimento aperfeiçoou ou ensinou Jesus, né, até Jesus aprendeu com o sofrimento, né, eu também tive marcas de aprendizado e de aperfeiçoamento na minha vida em momentos de maior sofrimento, assim. Eu não consigo te contar tudo porque realmente é muito longa a história para fazer sentido, mas o que eu posso te dizer assim, foram nos momentos em que havia um sofrimento, uma angústia muito grande na minha vida. Eu estava ali diante de uma situação de injustiça e eu precisava tomar uma decisão muito rápida. Eu tinha pouco tempo para tomar as decisões que eu precisava tomar. E eu tinha dois caminhos.
seguir aquilo que estava no meu coração, a partir da minha ferida, da minha dor, ou de fazer o que Jesus faria, assim. E o que Jesus fez, na verdade, não faria, mas o que ele fez. E eu lembro que eu me ajoelhei assim perto da janela do meu quarto, na época eu ainda não era casado. Me ajoelhei na janela do meu quarto e falei assim, era uma manhã, um sol parecido com o que está hoje, e eu olhei para cima, para o céu azul e falei assim, Senhor, me dá forças porque eu quero de verdade honrar o Senhor com essa decisão, fazer o que o Senhor fez, te imitar mesmo, assim, revelar o Senhor para as pessoas que estão me ferindo. Mas eu não consigo, eu não tenho força para isso. E eu levantei daquele lugar de oração, eu fui, compartilhei um pouco do que estava acontecendo com meu pai, e aí meu pai orou comigo, e dali em diante, todas as decisões que eu fui tomando, mesmo no momento de sofrimento, a graça de Deus vinha sobre mim e eu conseguia revelar Jesus ali. Então, a história que eu tenho para contar, ela se resume basicamente nisso, assim, no sofrimento e a graça vindo de uma forma ainda mais forte, ainda maior do que a dor que o sofrimento estava causando na minha vida, assim. Então, eu entendo que ali eu entendi, cara, dá para você ser parecido com Jesus. Porque eu acho que até aquela experiência, confesso para você, eu não sabia se era tão possível assim. Eu tinha muitas frustrações comigo mesmo. Mas depois que eu me rendi, fiz aquela oração e o Espírito Santo de fato me capacitou, eu falei assim, então dá para eu continuar imitando a Jesus e honrando Ele e crescendo mesmo na vida com Deus. Então, na época eu não era pastor, não era casado, era uma outra realidade de vida totalmente diferente da que eu tenho hoje, mas eu tinha muitas frustrações pessoais comigo mesmo, assim, né, de tentar e não conseguir. Mas depois que o Espírito Santo agiu ali, nesse momento de sofrimento, e eu acredito que acho que destravou um pouco da minha mente também, sabe? Daquela coisa assim, agora eu sei que dá. Então, eu não tenho mais desculpas para ficar cedendo a minha justiça pessoal, justiça própria. Eu não tenho mais desculpas para ficar fazendo a minha vontade, para devolver o olho por olho, dente por dente. Agora eu sei que eu posso, que é possível no Espírito ir além, né? E na régua da graça e na medida da graça nessas situações também. Então, acho que isso gerou aperfeiçoamento interno e, com a graça de Deus, consegui revelar Jesus para as pessoas que estavam me ferindo e para as pessoas que não necessariamente estavam participando desse sofrimento, mas que estavam próximas a mim e que viram esse processo acontecendo. Assim. Uau, muito bom. Ambos, né, todo testemunho ele edifica, né, porque e aí a gente vai pegando pontos, né, assim, nossa, eu já tive uma experiência assim, e enquanto vocês falavam, a minha experiência envolvendo esse aperfeiçoamento da parte de Deus foi envolvendo perdão, e eu compartilho muito desse sentimento que o Jeff trouxe de que uma das melhores maneiras de Deus aperfeiçoar, né, o nosso coração, nos esticar, em meio à dor e sofrimento, porque geralmente nesse lugar onde nosso coração é testado, né, a gente é colocado nesse lugar, né, para ser provado por Deus, né, ou tanto as circunstâncias nos levam para esse lugar e aí também se torna uma prova, né, do nosso amor ao Senhor ou do que nós devemos fazer. E a minha situação foi em relação a perdão. Eu vivi também uma situação que, assim, aos olhos de muitos é imperdoável, você olha e fala assim, não, isso aqui não tem como, não tem jeito, e para mim, até os meus 17 anos, foi da mesma maneira, eu falei, não, isso aqui nem tem o porquê eu perdoar, não faz sentido, eu fui o prejudicado na história, né, a gente exercendo justiça própria, e eu lembro que o Senhor constrangeu meu coração, mas em um nível assim sobrenatural, ao ponto de aquilo, eu precisar perdoar, tomou toda a forma, tomou todo o meu ser, sabe? Eu não conseguia mais prosseguir sem pedir perdão e liberar perdão sobre a pessoa que tinha feito aquilo, que tinha me machucado tanto.
Então, e eu vejo isso também como uma forma de que eu estava tão perto do Senhor que era como se ele estivesse olhando para mim e falou assim, João, para a gente prosseguir, eu preciso que você faça isso, porque senão a gente não vai conseguir passar desse ponto, sabe? A gente não vai conseguir passar desse degrau. Então, e eu lembro que quando eu entendi isso e fui atrás da pessoa para pedir perdão para ela, mesmo eu merecendo o perdão dela e tendo feito o processo oposto e ter chegado diante dela e falou assim, olha, independentemente do que aconteceu, eu quero te pedir perdão porque eu poderia ter feito isso, 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 aquilo quebrou o coração daquela pessoa, sabe? Porque ela sabia que quem tinha feito algo errado tinha sido ela e não eu. Então, quando eu assumi essa posição de humildade perante aquela situação e decidi perdoar, cara, aquele ano que eu tive com o Senhor, talvez tenha sido o ano que eu mais cresci em maturidade, porque aquilo realmente foi o espichão que você falou, Jeff. Eu peguei, cara, e assim, nossa, Deus fez grandes coisas porque ele precisava que eu tivesse tomado aquela decisão, que eu tivesse assumido aquela postura diante daquela situação. Então, a partir disso, é muito legal, porque quando a gente vence algo maior, né, nesse sentido, por exemplo, o meu caso de perdão, para mim se tornou muito mais fácil perdoar coisas pequenas, né? Pô, as pessoas erram comigo e falam assim, cara, fica tranquilo, ixi, já passei por coisa muito pior que isso, cara, fica tranquilo, pelo amor de Deus, sabe? Você consegue ter mais facilidade em se permitir passar por esses processos, né? E isso nos remete a uma constância daí com Deus, de vem um processo novo, a gente olha e fala assim, Jesus, vamos lá de novo, sabe? Aparece uma situação diferente, vamos lá, uma nova situação, Jesus. E tudo a gente sendo guiado pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, recebendo da parte de Deus essa graça sobrenatural que nos ajuda, nos empodera. E trazendo o nosso contexto para a nossa parte de constância, a gente sabe que a nossa caminhada com o Senhor, ela não é uma corrida de 100 metros, né, de 9, 10 segundos. Ela é uma maratona que dura a nossa vida inteira. E não diz respeito de um tiro rápido, mas sim de um permanecer, de um estar ali com o Senhor diariamente, o tendo como prioridade. E eu queria perguntar para vocês, queria começar com a Ágata, que é jovem, e depois eu quero perguntar para o pastor de jovens. Eu queria te perguntar, Ágata, como que a gente pode manter essa constância em Deus? Bom, eu acho que é difícil, né? Em primeiro lugar, é difícil manter uma constância, não vamos negar, né? É algo difícil, assim. Mas eu acho que a gente deve ser menos intenso e mais constante, né? Eu também sou muito intenso, igual o João falou, eu sou muito intenso, gente. É 880, então às vezes tinha vezes, assim, pra mim, eu lidei muito com isso, né? Mas tinha vezes que eu lia lá 10 capítulos da Bíblia por dia, uau, nossa, muito crente, né? Aí no outro dia não lia nada, eu tava super triste, assim. Mas para mim, assim, lidar com essa constância foi muito difícil, foi um processo bem difícil. Mas uma coisa que eu aprendi é a colocar simplicidade nisso, sabe? Não colocar o devocional, porque às vezes a gente coloca o devocional tanto como uma regra, tipo, meu Deus, se eu não fizer, né, vai acontecer tal coisa. Mas não, o devocional deve ser algo, cara, por amor, né? Tipo, você fazer ali para estar aquele tempo com Deus, assim como você gosta de estar com seus amigos, como você gosta de estar, sei lá, com a sua família, né? Você tem que gostar de também estar com Jesus, né? E não colocar o devocional nesse lugar de tipo, uau, assim, sabe? Colocar no lugar religioso, né? Mas colocar num lugar realmente por amor, assim. E uma coisa que eu aprendo mesmo, todos os dias eu me desafio muito, é colocar essa simplicidade, sabe? Essa constância, assim, diária. Às vezes tem dia que não tem como eu ler 5 capítulos da Bíblia por dia, mas eu posso ler 1, né? Eu posso ler 2 ali. Às vezes eu faço meu tempo com Deus ali quando eu acordo, né? Tenho esse momento de ler a Bíblia. Leio, às vezes só 1, porque às vezes não dá tempo, acordo um pouquinho atrasado, né? Mas durante o dia eu tô ali buscando, sabe? Às vezes tô no ônibus, tô lendo também outro capítulo, né? Às vezes, né, no intervalo, às vezes da faculdade também gosto de ler também um pouquinho. Sim. Então, assim, nesses momentos do dia a dia, sabe? Eu aprendo muito isso. Tem pessoas que me inspiram muito em relação a isso, de ler todos os dias, sabe? Tipo, cara, não desiste, sabe? Lê um pouquinho, né? Não se coloca num lugar de se cobrar muito, né? Mas lê
aos poucos, ler um pouquinho, né, aquilo que você que dá para você ler ali no dia, né, um capítulo da Bíblia. Então isso é muito importante. Eu acho que ter o nosso coração no lugar certo, igual você falou, né, João, de ter realmente esse lugar, essa constância no lugar certo, Sim. né, ter um coração certo, né, porque Deus ele olha o nosso coração. Né? Ele olha realmente as intenções do nosso coração. E se a gente tem um coração verdadeiro, um coração sincero com Jesus, vai ser muito mais fácil da gente lidar com essa constância, né? Vai ser muito mais simples a gente poder realmente fazer tudo para Jesus em todos os momentos. Uma vez uma menina da célula perguntou para mim assim, Agatha, como que eu posso ser constante, né? Eu não tenho conseguido fazer meu devocional e tudo mais. E eu falei para ela, olha, você precisa buscar Jesus, né? Não neguei esse fato de a gente estar todos os dias ali com Jesus, mas você precisa entender que tudo que você faz é para Ele. Então, é necessário você olhar para a tua vida e você pensar, tipo, eu tô fazendo isso para Jesus? Será que minhas notas da faculdade estão agradando a Jesus? Será que a postura como eu tô tendo diante da faculdade está agradando a Jesus? Né? Então, eu acho que a nossa vida, ela deve ser uma constância diária em se parecer com Jesus também, né? Então, todos os dias você se doar um pouquinho, né? Você se doar uma pequena parte do seu dia e conforme você vai conseguindo alinhar as suas funções, né, as suas responsabilidades com a sua vida com Deus, isso vai ser fundamental para você ter uma constância diária, né? E é uma coisa que eu sempre coloco dentro de mim, Agatha, é melhor você ser constante do que você ser intensa, né? Eu sempre tenho que falar isso para mim, porque às vezes, né, eu sou muito intensa, então eu tenho que sempre mostrar isso para mim, tipo, seja constante, né? Porque vale muito mais a pena do que uma intensidade de comer um dia, né, de ler a Bíblia só um dia e os outros dias não ler, né? Então, Sim. Um pouquinho de cada dia vai me aperfeiçoando nessa constância mesmo. Muito bom, Agatha. E aí, Jeff? Você agora como um cristão e pastor de jovens, conta aí pra gente como que a gente faz para manter essa constância aí. Olha, parece que a gente espera muito que haja um segredo para que a gente consiga ser constante. A gente espera que alguém revele esse segredo e esse segredo facilite a constância na nossa vida. Mas eu não acho que existe esse segredo. Para mim está revelado e eu vou muito naquilo que a Bíblia fala sobre a perseverança. Quando ela diz lá em Atos 2:42, aí perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e tal. Ele está falando da vida com Deus de uma forma geral, comunitária ali, dos primeiros convertidos. Eles já experimentavam a necessidade da perseverança. Para que você precisa de perseverança? É para enfrentar algo que não é confortável, algo que exige alguma coisa de você. Então, se a vida com Deus exige de nós perseverança, não tem um segredo que vai fazer as coisas ficarem mais fáceis. Perseverança é exatamente para enfrentar as coisas que são difíceis. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, a coroa da vitória. As promessas de Deus, elas estão reservadas exatamente para aqueles que perseveram. E eu não diria nem que é difícil, diria até que é impossível. E é de propósito que é impossível. Porque é para ser sobrenatural. Não é para ser natural, não é para ser feito a partir de uma força humana. É para aqueles que são cheios do Espírito Santo. A perseverança e a constância, elas são a ação do Espírito na nossa vida. A Bíblia diz lá em Levítico que o fogo arderá ou deverá arder continuamente no altar. O sacerdote precisa fazer isso todo dia. Mas esse fogo simboliza o Espírito no nosso coração. Então, é um ato da nossa parte, mas também é um ato de Deus nas nossas vidas, nos dando poder e graça para conseguir fazer isso. Porque se não tivermos o Espírito, não vamos conseguir. E Deus fez que fosse assim de propósito, para que nós não conseguíssemos sozinhos. Porque o propósito da perseverança, da constância, do aperfeiçoamento é um só, é nos relacionarmos com Ele. Então ele criou esse gatilho de retorno. Para você se aperfeiçoar, para você se manter fiel, para você ser perseverante, para você ser constante, você precisa se relacionar com Deus. E foi Deus que criou esse gatilho, essa válvula. Você só consegue voltando para Deus. Então, eu entendo que nunca vai ser fácil. Não vai. Tipo, qual é o segredo? Não sei. Não sei. Tipo, se tem, tá muito bem guardado, assim. Não foi. Mas eu creio que está revelado. Eu creio que é a perseverança. É você insistir naquilo que Deus está esperando de você, sabe? Então, eu falo muito isso nas pregações aqui para a juventude. Gente,
Eu sei que se eu desse aqui 10 passos bem mirabolantes, bem assim, estranhos, esquisitos, para vocês fazerem, para ter uma vida constante, vocês fariam. Mas eu só posso falar uma coisa: insistam na vida com Deus, na vida de oração, na vida de leitura bíblica. Só isso. É tão simples, é tão. É simples no sentido de entendimento, né? É fácil entender. Mas ele é um desafio porque ele é prático, porque ele tem que ter uma resposta da nossa parte. Assim. A gente está esperando que Deus revele um segredo que vai nos tirar a responsabilidade de fazermos a nossa parte. A gente, na verdade, quando busca esses segredos, normalmente a gente quer que Deus assuma a nossa parte também. Sim. Então, o segredo não existe, é revelação mesmo. Você precisa perseverar e perseverar até o fim para que a sua vida seja constante no Senhor. Assim. Então, Sim. eu acho que essa é a forma de se manter constante, é insistir. Não tem outro Sim. jeito. Tipo, para ser constante, você tem que ser constante. Para aprender a orar, você tem que orar. O Lewis, ele fala, né? Se você quer aprender a orar, ore como se você soubesse. O que ele quer dizer com isso? Assim, para você dizer que você não sabe orar, é porque você já estabeleceu uma referência. Puxa, aquela pessoa ora bem. Nossa, queria orar igual aquela pessoa. Então, ora como se você soubesse, como se você fosse aquela pessoa orando. E a pessoa começa a estabelecer um progresso na sua oração. Nossa, ela desenvolve, aí daqui a pouco ela. Eu não estou falando para ela imitar no sentido de ser uma cópia, mas claro que ela vai ter ali a sua identidade sendo expressa na sua oração, mas ela já vai gerando esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento na sua vida de oração. Então, como que eu posso ser constante? Sendo. Tipo, realmente dessa forma. Como é que eu posso orar melhor? Orando. Não tem outra forma de você aprender. O sofrimento, ele nos ajuda nessas horas. Poxa, se tem uma coisa que nos ajuda a perseverar o sofrimento, quando a gente está passando por uma situação, sei lá, de enfermidade na nossa família, a gente ora todo dia, a gente jejua mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente faz uns votos com Deus, assim. Então, assim, o sofrimento talvez ele nos ajude, mas e quando a gente não estiver sofrendo? A gente precisa também aprender a perseverar nos momentos de alegria, né? Sim. Eu sei que o sofrimento ele tira de nós as melhores orações. Veja o profeta Jonas. Jonas, até ele ser engolido pelo peixe, as orações dele eram bem amarguradas, bem mal-humoradas. Depois ele é engolido, a oração mais bonita que ele fez está lá no capítulo 2, se não me engano, que ele começa a orar falando a partir do sofrimento dele e ele vai expressando ali um avanço, um aperfeiçoamento, não só na sua oração, mas na sua própria intimidade com Deus. Então, eu acho que é isso. Assim, para ser constante, a gente precisa insistir, tem que perseverar mesmo, que seja difícil, mesmo que a gente não consiga com as nossas próprias forças. Porque se nós insistirmos e mostrarmos para Deus que nosso coração é dele, o Espírito Santo vai nos capacitar, vai nos dar graça e vai nos habilitar sobrenaturalmente para fazer o que é impossível. Uau, muito bom. Eu gostei muito que vocês falaram, e teve algo que eu acho que foi até a Agatha falou no início, sobre a gente desejar estar nesse lugar com Deus, né? De não ser algo somente tipo externo de precisar fazer, mas desejar estar ali, né? E algo que eu gosto sempre de falar é que, assim, beleza, a gente volta e meia tem uma pregação, né, sobre voltar ao primeiro amor, né? Volta e meia sempre tem uma pregação em relação a isso. E muitas vezes a gente fica esperando que tudo realmente nasça do nosso amor por Deus, né? Tipo, por exemplo, a vontade para orar, a vontade por ler a Bíblia, a vontade por jejuar, a vontade por pregar, sempre nasça, né, do nosso amor por Deus. E amém por isso, porque eu creio que realmente nasce desse lugar. Mas quando o nosso amor por Deus não puder sustentar esse lugar, que a disciplina nos ajude. Eu gosto disso porque muitas vezes assim a gente vai estar desanimado, a gente vai estar tipo assim, pô, Deus, tal coisa não está acontecendo e tal, eu esperava que isso acontecesse, e tipo assim, mas mesmo assim, a disciplina que nos rodeia vai nos impulsionar para esse lugar. Então, claro que Deus é suficiente acima de todas as coisas, e o nosso amor por ele deve ser intenso e constante, mas
se a intensidade dele baixar um pouco, que a disciplina nos ajude a permanecer nesse lugar. E eu gosto muito de um livro, quero até recomendar, que ele se chama Em Busca de Deus, do A.W. Tozer. Bom, o Tozer é um dos meus autores favoritos, e ele diz nesse livro que ele faz a seguinte pergunta, né? Que Deus é esse que, mesmo eu o tendo encontrado, eu continuo o buscando, sabe? Então ele faz essa ligação, né? Porque a gente fala de, vamos buscar Deus, mas a gente já buscou um dia e já o encontrou. Mas que Deus é esse, soberano e magnífico, ao ponto de que eu já o encontrei, mas eu continuo buscando. E ele fala algo que traduz muito o que a Agatha falou. Ele fala a respeito de uma consciência espiritual que a gente precisa desenvolver, que é o seguinte, eu tô aqui nesse podcast, eu tô fazendo isso aqui para a glória de Deus, sabe? Eu saí de manhã e peguei um Uber para minha faculdade, e na minha conversa eu preciso estar mostrando Deus e eu preciso encontrar Deus naquela conversa, sabe? Aqui na frente do meu apartamento tem uma árvore chamada paineira rosa, que ela faz um casco assim, que tem tipo uma seda por dentro, que os passarinhos vêm e usam daquela seda para fazer um ninho. Eu olho para isso e eu vejo a beleza de Deus, eu vejo o cuidado de Deus com os passarinhos. Então, assim, são pequenas coisas, até o próprio versículo de Salmos que diz assim, né, que os céus declaram a glória de Deus. Então, em tudo eu preciso olhar e ter olhos como de uma criança e ver o Senhor em tudo aquilo, sabe? Em toda a criação, em tudo que eu faço. Então, ter essa humildade, esse coração. Gente, muita coisa, muita informação. Eu queria agradecer de coração a presença de vocês aqui nessa gravação. Jeff e Agatha, obrigado mesmo por terem topado participar, né, desse podcast, dessa temática, desse episódio aqui do Conexão. E queria ressaltar que você que está nos ouvindo, se você ainda não conhece o nosso Instagram, entra lá e segue a gente, @pãodiariouniversitários. A gente tem muito conteúdo legal para você publicar, para você compartilhar com seus amigos, postar nos stories e ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui por dentro do Ministério. E também queria te recomendar o nosso aplicativo. Então, você pode entrar na sua App Store, tanto para iOS quanto para Android. O nosso aplicativo está lá. Entra e baixa o Pão Diário Universitários. É lá onde a gente coloca semanalmente o nosso devocional do Conexão. A gente tem planos de leitura feitos por universitários e para universitários. A gente tem muito conteúdo também dos nossos parceiros, da ESRIs, da ABC2, do The Bible Project, do Parábolas Geek. Então, assim, tem muito conteúdo legal e, acima de tudo, e a melhor parte é que é gratuito. Então, entra lá e baixa o nosso aplicativo. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus os abençoe. Você que está nos ouvindo também, que Deus te abençoe. E até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.